Bem-vindo à Toledo Med. Aqui, transformamos conteúdos complexos da medicina em aprendizado direto, estratégico e aplicável à prática clínica. Nossos resumos são focados nos temas mais cobrados do Revalida INEP e também do ENAMED, com raciocínio clínico e abordagem baseada nos principais protocolos. Sem enrolação, sem excesso de teoria desnecessária. A proposta é simples: acelerar sua aprovação e fortalecer sua base médica de verdade. Agora, vamos direto ao ponto. Bom, vamos mergulhar direto no assunto, né? O papo de hoje, nessa nossa explicação, é de altíssimo rendimento para dominar de vez o protocolo do tétano no Revalida. A ideia aqui é cercar cada detalhe, cada sutileza, para não cair naquelas armadilhas clássicas que, vamos combinar, derrubam muita gente boa na prova. A gente está falando de uma infecção extremamente grave, e entender a lógica por trás de cada conduta médica é, sem dúvida, o passaporte para a aprovação. E dá só uma olhada nessa frase. Ela ilustra com perfeição o famoso cenário clássico de prova. É aquela situação de altíssimo risco onde um ferimento super simples, que a pessoa quase esquece que aconteceu, acaba virando uma emergência neurológica assustadora. Pensa com a gente nos elementos. A ocupação rural, a idade mais avançada indicando que a carteirinha de vacinação provavelmente está desatualizada, o prego enferrujado, que é a porta de entrada perfeita, e aí, o sintoma inicial focado ali travando a musculatura do rosto. Tudo isso junto grita um diagnóstico bem específico. Então, o nosso roteiro hoje vai passar por 6 pontos essenciais. A gente começa no cenário clássico, passa pela fábrica de veneno, o espasmo consciente, o diagnóstico diferencial, o tratamento e, para fechar com chave de ouro, o grande chefão da prova, a profilaxia pós-exposição. Começando pelo primeiro ponto, o cenário clássico e a assinatura inconfundível do tétano. O grande vilão de toda essa história tem nome e sobrenome, Clostridium tetani. A gente está lidando com um bacilo gram-positivo que é estritamente anaeróbio. Mas o que isso muda na prática? Muda tudo. Significa que o oxigênio é veneno para ele. Então, para sobreviver solto na natureza, ele se esconde na forma de esporos super resistentes, que ficam espalhados pelo solo, na poeira, em fezes de animais. Ele literalmente fica ali, à espreita, esperando um ferimento sujo, profundo e de preferência sem nenhuma oxigenação. Tipo um tecido necrosado para finalmente conseguir germinar e fazer um baita estrago. Isso nos leva à parte 2 da nossa análise, a fábrica de veneno, mergulhando na fisiopatologia da doença. O mais impressionante da fisiopatologia do tétano é pensar nessa bactéria como uma verdadeira fábrica de veneno instalada ali, no cantinho da ferida. Ela não sai nadando pelo sangue para destruir o corpo, não. Ela fica paradinha, escondida na sujeira da lesão e começa a produzir e enviar uma neurotoxina pesada, chamada tetanospasmina. Essa toxina sobe sorrateiramente pelos nervos periféricos, usando o transporte axonal retrógrado. É como se ela pegasse carona num cabo elétrico, indo direto para o sistema nervoso central. E quando ela chega lá, ela causa um bloqueio irreversível nos neurotransmissores inibitórios, o GABA e a glicina. Trocando em miúdos, a toxina vai lá e corta definitivamente os freios que fazem o músculo relaxar. E aí os neurônios motores começam a disparar feito loucos, sem controle nenhum. O resultado dessa perda total de freio nos leva à nossa terceira parte, o espasmo consciente, a clínica e aquelas palavras-chave que despencam nas avaliações. Essas palavras aqui são, sem brincadeira, pontos garantidos. O quadro geralmente abre com o famoso trismo, que é aquela dificuldade extrema de abrir a boca porque o músculo masséter entra em hipertonia. Dali, logo evolui para o riso sardônico, que é aquele espasmo fixo e forçado no rosto. O negócio vai piorando até chegar no ápice com o opistótono. As costas envergam para trás igual um arco tenso. E na fase mais crítica, surge a desautonomia, pressão que sobe e desce do nada, taquicardia absurda. É um paciente que está recebendo uma ordem constante para contrair todos os músculos com a força máxima. Mas o detalhe que realmente choca, e que a literatura chama de a tragédia do espasmo consciente, é justamente esse. É um paradoxo horrível e é a característica que mais define a doença. A consciência do paciente fica 100% preservada. A pessoa permanece totalmente lúcida, sentindo aquela dor excruciante de contraturas que são tão fortes que conseguem até quebrar vértebras. E detalhe, qualquer luzinha no quarto, qualquer barulho mais alto pode engatilhar uma nova crise de espasmos. Entendendo bem a apresentação clínica, vamos para o quarto passo, o diagnóstico diferencial. É essencial separar o que é tétano do que não é. Para acertar com segurança, é preciso saber diferenciar de outras pedreiras na emergência. A meningite bacteriana, por exemplo, é um clássico de confusão. Mas olha a diferença.
A meningite traz rigidez de nuca precoce, uma febre altíssima desde o dia 1 e, principalmente, um rebaixamento de consciência nítido. O tétano tem o trismo inicial, a lucidez total que a gente comentou e, via de regra, o paciente é afebril no começo. Só de bater o olho na lucidez intacta e na ausência de febre nas primeiras horas, a gente já risca a meningite das alternativas. Indo um pouquinho mais fundo, a intoxicação por estricnina, aquele veneno de rato comum, também causa espasmos violentos. Só que o pulo do gato é o trismo. No tétano, ele é a assinatura inicial inconfundível, sempre colado com a historinha de um ferimento na pele dias antes. Já na estricnina, o trismo não existe no começo, ou demora muito a aparecer. E a história contada vai ser de ingestão do veneno e não de ter pisado num prego velho. Pegar essa sutileza garante a precisão do diagnóstico clínico. Como o diagnóstico é puramente clínico, não se perde tempo esperando cultura. Vamos direto para a etapa 5, tratamento e conduta. E o protocolo aqui não tem margem para erro. A conduta exige intervenção rápida. Primeiro de tudo, UTI, isolamento total, quarto escuro e silêncio absoluto para não engatilhar espasmos reflexos. Em seguida, inativar a toxina livre usando a imunoglobulina humana antitetânica, a famosa IgAT, e atenção redobrada. Isso tem que ser feito rigorosamente antes de manipular a ferida, para não jogar mais veneno no sangue. Depois disso, entra o desbridamento cirúrgico super agressivo para tirar o tecido morto e deixar o oxigênio acabar com a bactéria. Tudo acompanhado de metronidazol para erradicar o bacilo e doses cavalares de diazepam endovenoso. O diazepam é quem salva vidas aqui, sedando e relaxando a musculatura, evitando que o peito do paciente trave e ocorra a morte por exaustão respiratória. A gente chega agora no clímax absoluto da nossa explicação. Tópico 6. Profilaxia pós-exposição. Isso aqui é o coração da prova. Essa tabela é, indiscutivelmente, o assunto mais cobrado pelo Ministério da Saúde. Ela testa a capacidade de cruzar perfeitamente dois eixos: o tipo de ferimento, se é limpo e tranquilo ou sujo e de alto risco, contra a história vacinal do paciente. É essa encruzilhada que decide se a gente prescreve só um reforço da vacina ou se aciona o uso emergencial do soro ou imunoglobulina. Uma dica prática para memorizar a lógica. Grava o número 5. Para machucados feios, sujos, profundos e de alto risco, 5 anos é o limite de corte. Se a última vacina foi há mais de 5 anos e o ferimento é de alto risco, o sistema imune pede um lembrete urgente, o que torna o reforço da vacina absolutamente obrigatório. Por outro lado, a gente tem o número 10. 10 anos é a janela de segurança bem mais generosa para ferimentos limpinhos, lineares e superficiais. Nesses casos, de risco mínimo, sem terra ou tecido necrosado, a imunidade básica dá conta do recado por uma década inteira, sem precisar de qualquer injeção extra. Mas é claro que existem as chamadas pegadinhas clássicas. A última linha dessa diretriz esconde um segredo perigoso. Paciente com esquema completo, passou dos 10 anos, chega com ferimento sujo. A regra normal é dar só a vacina de reforço, certo? Certo! Mas, se o enunciado mostrar um desnutrido grave, um imunodeprimido ou um idoso com provável falha vacinal, muda tudo. Essa é a exceção do SUS. Nesses casos raros de vulnerabilidade extrema, não dá para confiar só na memória vacinal e o soro antitetânico passa a ser exigido também para garantir uma proteção absoluta. Vamos colocar o raciocínio à prova com um cenário de simulado rápido. É o erro letal mais planejado pelas bancas. Chega um paciente com um ferimento sujo no pé. O histórico mostra esquema completo de 3 doses, mas o último reforço faz 7 anos. O instinto na hora do desespero é receitar vacina e soro antitetânico, porque o machucado é feio e já passou dos 5 anos. E aí, essa conduta é a correta? Nem pensar. A resposta exata, que garante o ponto, é apenas vacina. Marcar soro nessa alternativa é cair na armadilha. Pensa na fisiologia. Como já existem 3 doses prévias, o corpo daquele paciente sabe muito bem o que é toxina, a memória imunológica dele está ótima. E detalhe, ele ainda está dentro da janela limite de 10 anos. Como já passou de 5 anos e a ferida é suja, tudo o que o corpo precisa é acordar essa memória com o reforço da vacina. Dar soro agora, que são anticorpos prontos, é um desperdício enorme e totalmente desnecessário. O soro fica restrito para histórico duvidoso, vacinação incompleta ou aquelas exceções raras de imunossupressão. E encerrando a nossa análise de hoje, fica esse lembrete fortíssimo. O tétano é a tragédia do espasmo consciente. Entender toda a mecânica por trás dessa toxina impiedosa, dominar de verdade os sinais clínicos e não hesitar nas regras de profilaxia é o caminho para a excelência médica. Fica a reflexão final.
Se a memória imunológica que conquistamos com as vacinas é um sistema tão espetacular, por que será que a hesitação e o medo na emergência ainda levam a tantas prescrições de soros desnecessários? Fica o questionamento. Até a próxima! Se esse resumo te ajudou, já segue a Toledomed no Instagram ou Gorro Toledomed Score. Lá você encontra conteúdos diários e estratégias para o Revalida INEP e Enamed. Também conheça o nosso curso extensivo. As músicas, materiais complementares e todos os links citados estão aqui na descrição do vídeo. E claro, não esquece de deixar o like e aquele comentário maroto para fortalecer a comunidade médica que mais cresce no Brasil. Nos vemos na próxima aula.